Pessoal, eu tô gravando isso aqui. Hoje não vai ser normal, não. Vai ser uma espécie de desabafo, porque quero, eu quero soltar tudo, toda essa amargura, esse ódio, essa raiva dos Estados Unidos terem feito o que eles fazem. Atacam, matam pessoas inocentes, enquanto eles se safam, né? Eu fico vendo aqui algumas coisas que me deixam revoltado, extremamente revoltado. Enquanto a esquerda cirandeira se preocupa em performar virtude nas redes sociais, o antipetismo de conveniência faz coro com o Departamento de Estado norte-americano e o imperialismo Yankee prepara mais um banho de sangue no Irã. E não existe meio termo ou neutralidade diante dessa sanha do capital financeiro internacional e da OTAN. Ou você está com a soberania dos povos do sul global, ou você é bucha de canhão do hegemonismo ocidental. Aos petistas que preferem ignorar a geopolítica para não gerar desgaste, e a esquerda que só se mobiliza por pauta identitária aprovado pela Fundação Ford, o recado vai ser curto e grosso. O silêncio de vocês é cúmplice da barbárie. E a luta de classes, ela não para na fronteira. O bombardeio contra o Irã é um ataque contra cada trabalhador que não ousa se ajoelhar perante o dólar. E falando sobre essa questão, vem aí a mídia. A mídia hegemônica, que é esse eterno braço de relações públicas do Pentágono, hoje atingiu um novo patamar de depravação. O bombardeio coordenado entre Estados Unidos e Israel, que atingiu uma escola primária feminina em Minab, no sul de Irã, deixando um rastro de horror, com pelo menos 51 crianças mortas, um número que já sobe para mais de 100, segundo relatos locais, é tratado nos editoriais com a frieza de uma oscilação na Bolsa de Valores. E para esses especialistas, entre aspas, de plantão, né, que eu chamo eles de pseudo-especialistas, essas vidas são apenas danos colaterais ou consequências inevitáveis de uma operação de defesa. Relativizar esse massacre de meninas em idade escolar enquanto eles tentam higienizar a barbárie imperialista, com esses termos técnicos, justificativas políticas vazias, é a banalização do mal em tempo real, servida no horário nobre para anestesiar a classe trabalhadora. E quem se cala ou analisa com cautela o assassinato de dezenas de crianças por esses mísseis ocidentais, já escolheu o lado da opressão. E não tem neutralidade possível quando o sangue dos povos do sul global é o lubrificante das engrenagens do capital. E esses ventrílocos do imperialismo um dia serão cobrados. E não será pouco. Mas eu digo a vocês que a cobertura midiática sempre omite a natureza civil dos alvos ou tenta vincular a uma espécie de terrorismo, que é escola para terrorista. Gente, entenda uma coisa, a grande mídia, ela não noticia, ela adestra. Tratar o extermínio de 51 pessoas como erro de cálculo ou consequência tática não é jornalismo, é propaganda de guerra pura e simples. Enquanto a esquerda liberal chora por abstrações, os monopólios de comunicação trabalham dobrado para limpar o sangue no chão e convencer o público de que o massacre de civis no Irã é um mal necessário pela democracia. E a verdade é uma só. Para o capital, a vida de uma criança do sul global vale menos que um barril de petróleo. É nojento ver comentarista de terno e gravata na TV relativizando infanticídio, enquanto finge preocupação com direitos humanos. Direitos humanos lindos apenas no papel. E quem aceita essa narrativa da mídia hegemônica já entregou a consciência para o inimigo. E eu vou dar um papo reto aí agora. Ou você se revolta com o assassinato dessas crianças, ou denuncia o papel criminoso da imprensa, ou você é só mais um papagaio do Pentágono. A neutralidade diante desse genocídio sempre foi e sempre será um grau máximo da covardia. E terminando aqui esse assunto, a mídia corporativa, seus porta-vozes, a Globo, a Família, a Folha de São Paulo, o Falha de São Paulo, o Estadão, o sangue
dessas crianças ao redor do mundo não gera indignação, gera uma análise técnica, mas se for na Europa, gera uma comoção social enorme. Eles são um exército de reserva do Pentágono, treinados para transformar um genocídio em operação necessária no horário nobre. Quando um jornal nacional, a CNN, usam eufemismos como alvos sensíveis para mascarar massacre, morte de pessoas, eles estão operando a anestesia social que impede a classe trabalhadora de tomar as ruas. E essa blindagem midiática é o que permite à esquerda cirandeira, os antipetistas, esses petistas institucionais, continuarem em seu sono esplêndido. Se a TV diz que foi um erro, a TV, melhor dizendo, eles se sentem confortáveis em não posicionar para não melar as relações diplomáticas. Isso é que eu chamo de desumanização planejada. Transforma o Urã em um monstro abstrato para que a morte de seus filhos seja recebida como um dar de ombros. Mas não se engane, o editorial que relativiza bombardeio é o mesmo que pede cortes na sua saúde, na educação, no seu estado de bem-estar social. São as duas faces da mesma moeda imperialista que lucra com a morte lá e com a fome aqui. E chega de consumir esse lixo ideológico. Enquanto você acredita na isenção da mídia, o capital financeiro conta os corpos e os lucros. Melhor dizendo, né? Nós precisamos estar falando duas coisas. Para a mídia corporativa, Globo, Folha, CNN, esses massacres, é apenas estatística de guerra. Eles anestesiam a população para que o genocídio pareça aceitável. E vamos romper o silêncio cúmplice e ocupar as ruas. Vai ter a convocação para o ato unificado contra o imperialismo e a guerra no Irã. A data vai ser no dia 2 de março de 2026, a segunda-feira. O horário vai ser às 17 horas. Local, o vão livre do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. A pauta vai ser a denúncia do bombardeio israelense americano, solidariedade às vítimas de Minab e o repúdio à subserviência da mídia aos setores de esquerda ao Pentágono. Não aceitaremos que a soberania dos povos seja pisoteada pelo dólar. Enquanto os cirandeiros discutem termos, os antipetistas e os petistas institucionais evitam desgastes, a bomba de Donald Trump de Israel segue matando inocentes. E se você não se revolta com o assassinato de 51 meninas em uma escola, você já perdeu a sua humanidade para propaganda de guerra. E eu vou dizer, fora imperialismo e pela autodeterminação do Irã. Eu vou encerrando aqui, pessoal, porque eu já estou muito, mas muito cansado mesmo. Mas é como eu sempre digo, segunda-feira estaremos de volta. Pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até segunda-feira, a gente se encontra.